Ô, pessoal, vamos para mais uma aula aqui nos Urticaverso e dessa vez a gente vai conversar sobre questões que hoje em dia estão sendo chamadas de soft skills, né? Nas nossas últimas aulas nós conversamos sobre aquilo que é considerado hard skill, aquela coisa mais tecnicista, aquela coisa mais científica. A gente falou sobre choque, a gente falou sobre infarto, a gente falou sobre edema agudo. Então agora a gente dá uma quebra nessa questão mais heavy, mais pesada, e a gente vai falar de uma coisa que é tão importante quanto. Nós vamos falar sobre gerenciamento de conflitos, bioética, relação interpessoal, dentro, é claro, da unidade de terapia intensiva. Eu começo fazendo uma confissão para vocês. Eu acho que não é nenhuma novidade, talvez alguns já tenham percebido, mas eu, Rafael Zotica, eu né, confesso que eu sou individualista. Eu, ah, talvez seja multi ou interdisciplinar somente lá dentro da UTI. Eu passo a semana inteira dentro do apartamento, eu só saio para trabalhar, eu toco meus projetos e negócios sozinho e funciono muito bem dessa maneira. Só que quando eu entro lá dentro, eu entendo que sozinho eu não consigo. Que nós, seres humanos, profissionais da saúde, a gente não tem como de modo isolado, entregar toda a complexidade que o paciente precisa. Por mais que eu saiba, por maior bem, mais bem intencionado que eu possa ser, em entregar a possibilidade de reabilitação, devolver esse paciente para si, para a família, sozinho eu não consigo. E acaba que nós, então, vamos trabalhar numa unidade que possui também outros indivíduos, né? E nós não somos essas ilhas isoladas no meio do oceano. E cada um dentro da sua realidade, com as suas questões, a gente troca, a gente se comunica. Enfermeiro, físico, técnico, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, as equipes internas, externas, enfim, paciente, família. Há uma grande monta de pessoas que entram, que saem, que permanecem na nossa unidade onde a gente trabalha. E tão importante quanto saber as questões técnicas, tão importante quanto saber ensinar, diagnosticar, tratar, é saber comunicar, é evitar problemas, é gerenciar conflitos. Então, nas nossas trocas diárias, a gente vê de tudo. Eu posso ter um paciente clínico, eu posso ter um paciente psíquico, eu posso ter um paciente cirúrgico. Esse paciente pode começar cirúrgico e virar clínico, ou o contrário. A gente está falando de pessoas diferentes com etnias, culturas, criações. A gente é muito heterogêneo. A gente está falando de profissionais que habitam essa unidade, a gente está falando de profissionais que vêm e vão, que entram, que fazem o seu papel, que saem, que ficam em outro setor, que são mais consultores ou são mais donos, são mais assistentes. E saber, vamos falar bem no brasileiro, ter a malandragem de lidar, ter o jogo de cintura. Brasil, de colocar isso em jogo é muito importante. Muito. Tão importante quanto saber as coisas mais consideradas hard skills, como as nossas últimas aulas. E uma das primeiras coisas que a gente lidando com esse binômio paciente e família, né? Porque por mais ruim que a pessoa seja, sempre tem um ou dois que gostam, né? Geralmente, assim, no caso do paciente masculino, é a esposa e a mãe, né? Essas não saem do lado. Por mais filha da puta que o cara possa ser, abandonou os filhos, fez uma porrada de burrada na vida, enfim, sempre vai estar ali a mãezinha e a esposa. Questões do nosso dia a dia. Arroz com feijão, café do dia, que a gente encontra na nossa unidade de terapia intensiva, fazem parte desses nossos conflitos, desses nossos gerenciamentos, né? Então tem uma coisa muito interessante que eu vejo, assim, às vezes o paciente chega, tá grave, tá ferrado. Putz, a gente vai ter que correr atrás de todas as disfunções possíveis do mundo. Só que para
Quem está do lado de fora ali, na salinha de espera, na cadeirinha, ou em pé no corredor, porque não é todo lugar que tem uma sala com um copinho d'água, com um lenço para secar as lágrimas, não é mesmo? Quem está ali esperando, enquanto a gente está recebendo o paciente, pegando o handoff, quem está trazendo da ambulância, da enfermaria, do pronto-socorro, do centro cirúrgico, quem está ali esperando esses 10, 15, 20, 30 minutos, ele está pensando, né? Uma porrada de coisas. E uma das primeiras perguntas que costumam nos fazer é quando é que essa pessoa vai sair. E aí, internamente, eu penso, e tu também deve pensar assim, mas que gente bem filha da puta, né, cara? Já é uma dificuldade de conseguir um leito. Acabaram de receber um leito numa UTI SUS ou mesmo uma UTI privada, com uma boa qualidade assistencial, e eles já estão querendo saber quando é que vai ter alta. Eles não sabem o custo em saúde que é isso aqui, eles não sabem o privilégio. Calma, calma, eu sei, isso passa na nossa cabeça também. Só que ali do outro lado, a gente está falando de um leigo, na maioria das vezes. A gente está falando de um familiar que está fragilizado. Porque existe uma visão de UTI diferente da nossa. Né? Nós sabemos que estamos ali para receber pacientes com risco, com disfunções orgânicas, com acometimento dos principais sistemas, né? E que a gente quer devolver aquele paciente, a gente quer entregar a funcionalidade que ele possa voltar a ser si mesmo. Só que para a grande maioria das pessoas, o senso comum geral, unidade de terapia intensiva, UTI, significa última tentativa do indivíduo. Para a grande maioria dos seres humanos, quem vai para a UTI está indo para morrer. Então, é isso que muitas vezes aquele familiar que está com o olho arregalado desse tamanho espera, inclusive, que aconteça. E é por esse mesmo motivo que nós encontramos menos problemas na unidade de terapia intensiva, diferente muitas vezes de uma emergência. Porque morrer na emergência, meu Deus, foram negligentes, não fizeram. Mas morrer na UTI parece muitas vezes que está tudo bem. Por quê? Porque para a grande maioria daquelas pessoas se espera que o seu ente querido, que o seu familiar, que o seu amigo acabe falecendo. Então, qualquer resultado diferente disso, talvez com a perna a menos, ou com 30 quilos de edema, de ascite, devido tanto ringer lactato, soro fisiológico, solução glicosilada que recebeu, tá bom para a maioria das pessoas. Então, é importante que a gente entenda o outro lado, que a gente se coloque, que a gente tenha empatia por quem está lá esperando. Pode ser essa mãe de um jovem politraumatizado que recebeu vídeos do evento do seu filho, né, que a moto virou em nada, né, que vai lá ficar com o fixador externo, que era um motoboy, que trabalhava para aplicativo, e é um cara que não tem nenhuma segurança, ele é a verdadeira profissão perigo. Então, eu sei que a gente está ali para defender o nosso turno, para fazer o nosso trabalhinho, mas até eu que sou individualista, também preciso ter um pouquinho menos de gelo no meu coração. E esse efeito internação gera uma cascata que vai pegando o pai, a mãe, a namorada, os amigos, os primos, os tios, as pessoas distantes. É o grupo de WhatsApp que reaviva. É o áudio. Tu viu que o Rafael está internado? Então, gera uma série de dúvidas, gera uma porrada de sentimentos. Então, às vezes, quem está brigado, quem está afastado, quer se aproximar. É questão judicial, é questão bancária, é prova de vida. Nunca é só paciente. É uma rede. E, como a gente já falou, por mais ruim que a pessoa possa ser, sempre vai ter alguém. É difícil, mas acontece. Mas é mais raro. Aquele paciente que vem que não tem ninguém. Esse está mais para ir isolado no oceano do que a gente. Então, entender que muitas vezes vem, a gente vai conversar com essa família e
O pessoal tá com o celular assim, gravando, achando que a gente não tá vendo, ou meio que tentando filmar. Por quê? Só pode às vezes tá ali, mas tem outros 20, 30 que querem saber. Eu mesmo, sim, confesso, tenho zero problemas com isso. Quer filmar, quer gravar, às vezes até eu pego, boto assim para justamente diminuir esse efeito telefone sem fio. Porque nós emitimos para uma pessoa que não tem o conhecimento técnico, ele vai interpretar de uma maneira, vai passar para outros 20 que vão interpretar também a sua condição. Eu acho mais fácil a gente comunicar para esses 20 do que fazer toda essa questão de, ah, não, estão me filmando, ah, não, porque isso é um absurdo, ah, não, porque não sei o quê. Cara, quem não está fazendo errado não tem por que temer. Quem está pautado no certo, quem está pautado na verdade, quem está tentando ser técnico, mas também ser humano. Então, às vezes eu pergunto, quando eu estou vendo que a pessoa está sozinha, gurizada, que não tem o discernimento do que está se passando, eu estou vendo que ela quer estar ali com o telefonezinho, assim, escondidinho. Se a senhora quer gravar, pode me emprestar, não tem problema nenhum. Eu acho que isso facilita a vida, tá bom? E para que a gente possa responder essa pergunta do prazo, da garantia, se vai morrer, se não vai, quando é que vai ter alta, que está nos incomodando diante desse paciente que recém chegou, é muito importante a visão de plano terapêutico, de entender o jeitão que esse paciente traz consigo dentro da sua apresentação e dali por diante traçar metas com um tempo pré-estabelecido para que a gente possa realizar de modo a não deixar a corda muito solta, de não deixar a coisa muito livre. Então, um exemplo. Quando chega um paciente no infarto sem supra, a gente já teve aula de infarto aqui, o que a gente espera? Qual é o jeitão? Como é que ele se apresenta? Bom, costumeiramente menos grave que o infarto com supra. Esse paciente vai chegar, maioria das vezes, Glasgow 15, maioria das vezes aramente um pouquinho de O2 via catéter, maioria das vezes estável hemodinamicamente, sem nenhum vasoativo, imopressor, né? Assim. E a gente vai abrir, vai estudar essa coronária, 12,24, vai voltar, vai ficar ali com o femoral radial quietinha, mais umas 24 de observação, né? Arritmias malignas, complicações. E depois, ó, tchau e benção, enfermaria, vida que segue, ambulatório, não é mais problema nosso. Ai, mas agora o projeto das UTIs abertas, eu acho que isso vai ainda demorar. Né? A gente já tem atribuição que chega. Esse aqui é o jeitão vazio. O infarto sem supra vai ficar com a gente. Então a gente está falando de uma permanência curta, 48 horas mais ou menos, depois da guerra da enfermaria, certo? Então, entendo, quando eu tenho experiência, quando eu tenho prática, sempre, sempre, sempre alinhada à literatura, eu consigo mais ou menos imaginar o que diversos perfis vão permanecer conosco. Uma apendicectomia por vídeo eletiva, um infarto sem supra, uma pneumonia comunitária grave. A gente está falando de pacientes que, se a coisa der certo, se eu tiver um prazo amarradinho para as coisas, eu vou começar o antibiótico, inicialmente endovenoso, depois eu vou transicionar para o oral. Se não tiver disfunção, esse paciente vai continuar o cuidado. Não precisa fazer tudo dentro da UTI, porque a gente sabe que UTI não é a solução de todos os problemas. Conforme mais e mais eu vou ficando, mais e mais hit infeccioso, mais e mais complicação, a nossa lista de problemas aumenta, o paciente fica mais. Então, quando eu tenho esse traquejo de entender mais ou menos o que fica, eu consigo estimar o que esse paciente vai ficar conosco. Eu consigo, nem de forma exata, categórica e objetiva, informar, comunicar com a rede. Mas eu consigo dar uma estimativa. É claro que os ventos podem não soprar tão assim. Quem me garante que esse paciente não pode
sei lá, complicar, fazer um choque cardiogênico é raro, mas ninguém está livre. Eu vou ter que urgenciar, fazer outro CAT, abrir outra coronária, enfim. Aí, as nossas 48, esquece, o paciente vai ficar mais tempo. É inevitável. Nora, dobuta, balão intraórtico, AP coronária, enfim. Intuba, não intuba, vai ficar mais tempo. Mas foge da nossa pizza das apresentações. Isso aqui vai configurar uma parcela bem pequenininha dos nossos pacientes. Então, pessoal, não é tão difícil responder nos nossos exemplos de fala para quando nos formos perguntados. Mas, doutor, doutora, quanto tempo o pai vai ficar? O pai vai morrer? O que a senhora acha? E algumas maneiras que eu gosto. E eu posso passar isso para vocês, porque conforme a gente vai fazendo repetidamente ao longo do tempo as coisas, a gente vai pegando um mindset, vai arquivando algumas frases no nosso CPU mental e utilizar. É claro que elas vão passando por pequenas variações, mas está ali. Então, quando nós somos perguntados isso, o paciente acabou de chegar, a gente pode falar assim: olha, dona Maria, há uma previsão, mais ou menos conforme outros casos parecidos com o do seu Cláudio, que a gente acompanha aqui na UTI, de que ele vai permanecer tanto tempo, tantos dias, né? Então, outro exemplo, olha, a nossa experiência mostra mais ou menos uma permanência em torno de 48 horas. Isso dá mais ou menos um alento para essa família. Mas eu sempre explico, né? Conforme tudo correr bem, se não houver nenhuma complicação. Então, possivelmente, a estadia seja curta, mas nossos pacientes são graves, os ventos podem mudar, e essa conversa que a gente está tendo agora, a gente vai ter, a senhora vai ter com outros colegas que vão dar continuidade nesse cuidado. Eu saio agora às 7 da manhã, dúvidas vão surgir, mas a senhora pode ter certeza que a gente vai sanando. Pergunte, não tenha vergonha. É muito importante que a senhora tenha entendimento do que está se passando. Pronto, acabou, resolveu. Tirou aquela angústia daquela pobre pessoa que não teve o mesmo estudo, a mesma formação que tu teve. Que está ali no momento de fragilidade, que às vezes não tem a moeda para pagar um ônibus e voltar para casa. E a próxima pergunta que vai te fazer é se pode ficar ali porque não tem onde dormir. Tá entendendo? Então, cara, é se colocar no lugar do próximo, tá? E não é difícil. Então, assim, putz, chegou já em choque cardiogênico? Olha, eu gostaria muito de passar uma estimativa mais palpável, mais concreta, porém, o quadro do seu Mário ainda não está claro. E tem uma outra frase que eu gosto bastante, pessoal, que eu acho que essa aqui consegue derrubar qualquer conflito. Porque às vezes, quando a gente está ali recebendo o paciente, olhando, examinando, tocando, né, pensando o que ele vai pedir, puxando ultrassom, papapá, enfim, às vezes já passarinho verde já nos conta, né? Ah, a família está causando lá fora, a família está querendo entrar, está querendo saber o que estão fazendo, não é verdade? Então, uma coisa que eu gosto de fazer, enquanto tá, recebi, bati meu olho, vi que tá ok. Enquanto a equipe está ali trocando, monitorizando, organizando, fazendo a coleta do sangue, eu já gosto de ir ali falar. Às vezes é na beira do leito, mas na maioria das vezes é no corredor, é numa salinha, é num cantinho, é na recepção da UTI. Que já é uma maneira de recepcionar quem está chegando, que tu já desarma qualquer possível conflito. Tá, mas por que demorou tanto? Tá, mas o que estão fazendo com meu pai lá dentro? Porque tem pessoa que é assim, cara. Né? E a gente vai escalonar a violência? Vai.
Então, tu tem que. Há maneiras. E é por isso que a gente está aqui. E essa frasezinha aqui eu gosto. O paciente chegou grave, trabalha numa UTI e o doente chega muito disfuncionado, tem um risco maior de vida, não está na tua mão. Eu gosto muito dessa expressão aqui. Dona Maria, eu me preocupo com o estado de saúde do seu Cláudio. Quando a gente mostra esse lado humano, com preocupar, a gente está mostrando talvez uma das chaves mais importantes para que a gente possa ter uma boa relação, que é empatia. Nem que tu só volte semana que vem. Ah, é a doutora Mariana, é o doutor Rafael, é o doutor João, é a doutora Flávia. Empatia, tá bom? Então, pessoal, a gente não vai saber tudo, não vai ter como estimar sempre, mas o jeitão nos ajuda, o conhecimento das apresentações, né, nos dão mais ou menos uma ideia que a gente pode passar. Não pode ser taxativo, né? Então, fazer promessa, o camarada diz, ah, não, hoje é sábado, a senhora pode ter certeza que até quarta-feira está tudo resolvido, meu irmão. Nós dependemos dos outros. Nós não trabalhamos sozinhos. Eu não consigo botar o paciente aqui no meu ombro, descer para a tomografia, eu mesmo mexer no tomógrafo. Eu não consigo, cara. Nem que eu quisesse. Estou passando por cima de outro profissional. Então eu tenho que saber jogar o jogo. O paciente está aguardando cirurgia cardíaca. O cirurgião cardíaco pediu para tirar o clopidogrel. Tem que esperar. Eu não sei abrir tórax. Eu não sei tirar vaso de um lado, bota no outro. Não sei. Eu sei cuidar de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, essa interdependência, a gente depende, eles também, às vezes, torna as coisas mais complicadas. Mas, por favor, não prometa. Mas, se possível, dê uma estimativa. Tá feio, tá ruim, tá grave. Eu me preocupo. Eu gostaria muito de dar um prazo para a senhora, mas eu ainda não o tenho. Eu estou sendo bem sincero. Não ganho nada lhe escondendo. E eu gosto de ser franco com a família do paciente que chega. Meu irmão, jogou com a verdade, zero problema. Tá? Então, para não cavar a própria cova, né? Porque aí, se tu é muito taxativo assim, querido, tu acaba trazendo um problema às vezes para ti, se tu volta muito naquela unidade, se tu é um diarista, se tu é um coordenador, né? Ou tu tá causando problema pro próximo, certo? Então, é importante ter esse cuidado para a gente resolver sem trazer mais BO, porque a gente já tem BO pra caramba, tem os BO técnicos, tem os BO mais humanos. Então, isso é muito importante. Fechou? Então, paciente, família, um pouquinho de como a gente desarmar a bomba. Esquadrão antibombas da terapia intensiva. Vamos para o próximo assunto que é muito importante, recusa terapêutica. O que é isso aqui? Vou te dar um exemplo. Quem aí trabalhou na pandemia? Quando começou aquele boom das unidades respiratórias, fecha a enfermaria, abre UTI, faz, né, os leitos, aquela correria do caramba, começou a entubar um monte de gente, começou a morrer muita gente na intubação, quem não morria na intubação às vezes morria depois, enfim. Criou-se um senso comum no imaginário popular de que intubação era igual morte, não é assim? Então, muito paciente já chegava dizendo: eu não quero ser entubado. Eu não quero ser entubado. Eu não quero ir para o respirador. Eu não quero ir para o ventilador. Ok. A recusa terapêutica, isso é somente um exemplo, mas ela pode se dar de diversas maneiras. É o paciente que não quer fazer o exame, é o paciente que não quer coletar o sangue, é o paciente que não quer tomar banho, é o paciente, enfim, das coisas mais drásticas, das coisas mais corriqueiras, rotineiras, diárias.
como o nosso trabalho. E o nosso papel enquanto profissional de saúde, aqui na grande maioria médicos, né, é explicar de uma forma seja compreendida, né? Porque não adianta eu ir lá. É, tu me entendeu? As motivações daquele ato, os riscos e o que se espera. Tá? Então, esses tempos mesmo, uma paciente não queria fazer a tomografia. Isso é uma coisa simples, talvez banal, talvez corriqueira. A paciente tinha uma complicação cirúrgica, ela estava com um risco considerável. E essa tomografia ficou para eu fazer de noite com ela. Então eu tinha que descer junto. E aí, equipe, no automático. Não veio o paciente se negar a fazer a tomografia. A equipe foi lá, bom, bom. Marca de transporte, liga, segura o elevador, avisa Tom para não ficar lá embaixo esperando. Ela falou, não quero fazer. E aí eu tava, enquanto a galera tava organizando ali o paciente, fazendo outras coisas, passando a visita, evoluindo, enfim. E eu lembro que o pessoal me avisou assim, Rafão, a dona fulana tá se negando. Hum, não, né? É um princípio de autonomia que é pautada nos valores do paciente. Mas isso aqui é aquela situação onde a gente pega o banquinho, senta do lado do doente, conversa. Né? Eu fui lá, Dona Maria, eu já tinha passado a visita, a princípio, tranquilo, zero conflito. A gente né, ficou para nós fazermos essa tomografia da senhora agora à noite. Eu tenho certeza que, devido ao quadro da senhora, a senhora já fez outros exames muito semelhantes, no mesmo lugar, possivelmente. E né, o porquê da senhora fazer, porque né, a gente acredita que possa ter algo né, inadequado dentro da barriga da senhora. A gente somente com o exame físico, escutando, palpando, a gente não consegue determinar, não consegue saber o que está acontecendo, e a tomografia é o melhor exame para que a gente possa entender o que está se passando e dar o tratamento que a senhora precisa. E ela me falou assim, meu filho, eu não quero mais fazer, eu quero morrer. O que tu faz? Tá entendendo? Cara, o paciente estava plena faculdade mental, lúcida orientada, cansou. 200 mil ciclo de químio, 200 mil rádio, a barriga toda arriscada de abertura. Cansou, cara. Tem que respeitar. Então, o sentar no banquinho e explicar porque os riscos, as complicações, tudo. Isso aqui eu estou trazendo um exemplo drástico para ter a tua atenção. Mas quantas vezes o colega enfermeiro não nos avisa assim, pô, Doc, leito 11 ela se recusou a coletar o sangue. Aí tu nem lembra mais o que é o leito 11, mas tu vai olhar ali. Ah, paciente renal, tá na berlinda ali, dialisa, não dialisa. Putz, a gente precisa do potássio, a gente precisa da gás venosa, a gente precisa da ureia. Vai lá. O profissional médico, ele ainda tem uma estima muito grande por parte da família do paciente. Vai ali, não te esconde, não te exime, te apresenta, explica. Porque tem coisas que ainda há essa visão médico, ó, nossa. A gente que é, eu mesmo, assim, cara, eu não acho que seja nada demais, sabe? Eu acho que. Mas, para as pessoas, né? Nossa. Então, às vezes, tu consegue resolver, driblar, desarmar essa, botar o pino na granada. Ali, dona Fulana, estava conversando aqui com o colega, o enfermeiro Anderson. Ele
Me contou que a senhora não quis coletar o exame. Deixa eu lhe explicar. Esse examezinho de sangue, eu imagino que a senhora já está de saco cheio, né? Toda hora, todo dia alguém vem aqui, fura a senhora, coleta sangue. Mas me permita, a senhora está com um problema renal e esses examezinhos, essa amostrinha de sangue, e tudo na linguagem, meu pessoal. Não está falando com o preceptor, esquece o mediquês. Vai nos mostrar coisas importantes para ver se o rim da senhora está se recuperando, para ver se talvez a gente vai precisar de fato, né, da diálise, né, de fazer a filtragem do rim. A senhora me permite que a gente faça a coleta? Eu estou vindo aqui explicar as nossas motivações. Se a senhora não quiser, tudo bem, eu vou entender. Mas eu, enquanto profissional, é meu papel vir aqui e lhe mostrar aquilo que é a orientação técnica. É o meu papel enquanto médico. Meu irmão, pô, é muito difícil alguém se negar. Agora, a gurizada entra no quarto, não se apresenta, levanta cobertor, baixa a cobertura, família olhando, ninguém fala nada. Aí depois, vamos te falar assim, pô, Doc, o paciente lá tá perguntando se ninguém vai passar no leito. Ah, mas eu já passei. Não se apresentou. Então tem coisa, cara, que é educação. Vai me desculpar. É pai e mãe, casa, apanhar de chinelo, tomar, apanhar de vara de marmelo, sentada. Entendeu? Se meu pai vinha distribuindo Raider 46, não tinha conversa. Apanhava eu, apanhava meus amigos, castigo todo mundo. Tá entendendo? Hoje mudou. Então, assim, eu vejo, muitas vezes, eu também quero resolver umas coisas rapidinho, bom, bom, bom. Mas tem coisa que bater na porta. Posso entrar? Com licença. O meu nome é Rafael, eu sou médico aqui da UTI. Vou estar de plantão hoje à noite, junto com a equipe. A gente vai ficar até de manhãzinha cedo. Eu estou passando aqui para ver se está tudo certinho. Tudo bom? Se possível, aperta a mão. A senhora é o quê? Cuidado, para não errar, que às vezes tu tá achando que é mãe e é namorada. Fica esperto. Tá achando que é namorada é pai. Te liga. A senhora é? O senhor é? Ah, tá bem. Às vezes até anota. Estão cuidando bem de vocês? Estão precisando de alguma coisa? Tá tudo certinho? Posso fazer a minha avaliação, ver se está tudo certinho aqui, papapá. Tá bom? Qualquer coisa, a senhora já sabe, sempre vai ter alguém aqui de olho. É só apertar aqui o botãozinho ou falar um pouquinho mais alto que a gente vem aqui. Uma boa noite. Acabou, meu filho. Acabou. Certo? Pronto. E quem menos fica tempo com o paciente é a gente. Quem mais fica tempo é o técnico. Tá bom? Mas essa passadinha, essa conversinha rápida, breve, cara, minutos que tu vai gastar ali no leito, são os momentos mais importantes para aquele paciente, para aquela família. É. Por quê? Porque ainda há uma estima. Não, o médico passou aqui. Às vezes tu bate na porta, eles estão do seu lado, não, só um pouquinho. O médico, é o doutor, é o doutor. Pum. Cara, educação. Isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui. Não precisa fazer um PhD para tu te apresentar, apertar a mão, passar um álcool, examinar o dente. Tá bom? E um pouquinho mais além, a plataforma é minha, ela me permite. Tocar é importante. Levantar o cobertor. Cara, tem coisa que explicar para o doente que tu vai fazer um procedimento diminui dor, aumenta a relação. Parece bobo, parece básico, mas a gente está esquecendo. Tá bom? A coisa tá tão louca hoje em dia em que tu pegar o ultrassom e ir para a beira do leito, aumenta vínculo, porque tu tá na beira do leito. Tu vai ficar mais tempo com o ultrassom sonando, fazendo ciência, do que conversando, examinando. Mas é uma maneira de estar ali. Tá entendendo como é que é a coisa? E mudou muito da recusa, muito da negativa, ela se dá de uma mudança de paradigma histórica.
Então, Hipócrates, lá no tempo antigo, era uma coisa muito mais paternalista. O médico, detentor de todo o saber, onisciente, determinava aos seus pacientes ou aos seus súditos, como muitas vezes a literatura traz, e acabou a conversa. O doutor falou, Deus no céu, doutor na terra. Só que hoje em dia, o mundo mudou, a educação mudou, a medicina também. O foco é um cuidado centrado no doente. E isso aqui não é que a gente tem que fazer as vontades, é que o termo ordens médicas passou a orientações médicas, ou orientações fisioterápicas, de enfermagem, nutricionais, não necessariamente o paciente vai aderir cegamente, como era antigamente. Mudou. Porque esse conhecimento, ele transicionou de mão. O que antes era só o médico, hoje em dia há outras profissões, outras especialidades. Nós temos muita informação, nós temos a internet. Qual de vocês já não teve um familiar ou o próprio paciente que anota tudo, que pesquisa, que pergunta o que vai ser feito? Ah, rituximab. Ah, tá. O que cresceu? Qual bicho? Ah, Klebsiella. Tá. Tá entrando? Tasso, sim. Ah, é o piperacilina, né? O senhor é, família, é da saúde? Não, não. Sou, sei lá, professor, advogado, engenheiro, veterinário. Entendeu? Mudou a conversa. Né? Essa questão médico deliberativa exclusiva, unicocêntrica, transicionou. Então, explicar as motivações, os riscos, os próximos passos, o que se espera. Né? Não precisa dar nota de rodapé do evento adverso da bula, que 0,9% dos casos em testes em rato. Mas joga limpo. Olha, esse exame que a gente está aguardando para fazer é para mostrar se há algum entupimento no vaso cardíaco, conforme for o vaso, né? Colocar uma molinha, que a gente chama de stent. A senhora entendeu? A senhora ficou com alguma dúvida? Vai ser pego aqui, ó, possivelmente no braço da senhora, vai ser passado um guia. Depois a senhora vai voltar aqui para a UTI, vai ficar com uma pulseira que a gente vai ficar cuidando. Então, quando tu explica, lembra de novo, vínculo, menos dor, menos problema, tá? Então, não é que a gente vai entregar tudo na mão e eles que decidem. É gerenciamento conjunto. Profissionais, familiares, demais pessoas envolvidas. Porque, gurizada, um erro muito comum que eu vejo, não só de quem está começando, de camarada cascudo de UTI, é entregar na mão de quem não é técnico atribuições de cunho de crivo profissional, certo? Então, assim, tchê, fulaninho, tem que conversar sobre paliatividade, sobre limitações terapêuticas, sobre diretivas de cuidado com a família da Dona Maria. Fulaninho vai e volta, deu 120 segundos, 2 minutos ele voltou. Ah, a família não. Porra! Que é? Decano do cuidado paliativo? Me ensina. Me ensina porque eu levo meia hora conversando, eu sento, eu explico, eu mostro, puxo o exame. Eu resolver em 2 minutos. 30 minutos versus 2 é 28. 28 minutos eu janto, monto aula. Me ensina, porra. Também quero ser assim. O ser humano muda quando vê vantagem. Só que fica bom. Fica uma entrevista de merda.
Desculpa, mas fica. Não tem como. É coisa séria. Há 2 minutos. Não dá. Tá? Me desculpa, mas não dá. Então, assim, e isso aqui a gurizada usa como uma bengala para se redimir. Não é culpa minha. A família não quis. Por quê? Porque a gurizada tá pegando e entregando esse crivo técnico na mão do familiar, que não é profissional da saúde, ou mesmo que seja, não é quem está de fato cuidando, igual o cardápio de restaurante. A senhora quer que entube? A senhora gostaria da diálise contínua ou intermitente? SLED ou. Porra. E o vaso ativo? Quantos microgramas a senhora? Cara, familiar? Hã? Coisa é assim, surge uma questão. É difícil alguém não querer que seja tudo feito. Eu não posso abordar cuidado paliativo, limitação de suporte dessa maneira. Fica errado. Não fique elegante. Não está certo, tá? Então, quando a gente está diante de questões de ortotanásia, eutanásia, distanásia, cuidado paliativo, existem alguns segredos. O primeiro deles é pensar nos valores. A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando do que é importante para aquele paciente. Ah, Rafa, mas muitas vezes o paciente já chega entubado, está sedado, regime profundo, ele não vai me responder. Mas é fácil também de desarmar mais essa granada. É só perguntar para a família. A esposa que está com ele há 50 anos. Ô, tia Carolina, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora seja bem franca comigo. O que o seu Cláudio diria disso tudo que ele está passando? Ah, não, doutor. Quantas vezes ele falou, ele não ia querer nunca estar numa cama de hospital. Ele preferia morrer. Ele sempre falou que ele não queria ficar entubado. Ele viu essa função de Covid, perdeu o irmão dele e ficou apavorado. Tá bom. A gente vai lá olhar o Cláudio, tá em cima da cama, entubado, todo ferrado, invadido. Né? Então, é necessário da gente pensar no conceito de ponte para algo. Ou ponte para alguma coisa, né? Bridge to something. Diante do cuidado dos nossos pacientes. Esses dias, ou melhor, nessas noites, estava te contando um serviço privado, top de linha, show de bola, que recebe uma complexidade heavy metal assim, de pacientes, sabe? É tudo isso. E tocou o telefone, atendi, o colega da minha agência passou um caso, e era uma paciente feminina, é, uma possível hepatite, uma possível hepatite fulminante, né? E já com neoplasias extrahepáticas, já sem prognóstico assim, oncológico, né? E em pós-PCR, entubada com uma nora central a 100 ml hora, eu ouvi, eu não sou de ficar arguindo colega, não. Tá bem. Quando chegar é guerra minha, não é assim? E a paciente chegou, tinha morto, tá entendendo? Morto. Toda livedada, a pupila midriática, 30 batimento por minuto, o QRS parecia um pires. E nesse momento, eu vou fazer outra confissão. Muitas vezes, dá menos trabalho pegar uma PAI, ligar uma porrada de vasoativo, sabe? Fazer o hard skill. Fazer ali, ou se fosse o caso, entubar, passar um central, pegar uma PAI. Tá, o que que leva 30 minutos para resolver isso aí? Do que conversar com a família. Do que pensar se aquilo ali que está sendo feito é ponte para alguma coisa. O que, e passado isso aqui,
a gente tem para oferecer para essa doente que já não tinha mais proposta oncológica, que não tinha critérios no Royal College para receber um fígado novo. Então, pessoal, o nosso flerte com a distanásia é frequente. É mais comum do que a gente imagina. Só que conversar com família dá trabalho, pode gerar atrito. E a galera não quer se incomodar. Ah, não, mas eu fiz tudo, fiz minha parte. Só que fazer tudo, nem sempre deu certo. E aí chegou aquela paciente, eu lembro do pessoal da equipe, tipo assim, gente, trouxeram aqui, vai morrer? Aí eu falei, não, pessoal, vamos organizando aqui. Eu vou lá sentir a família. Pelo menos uma conversa sumária inicial. Porque quando chega esse paciente muito crash, muito limítrofe, muito morredor, assim dizendo, vamos ser bem sinceros, tu dá uma brifada com a família é importante. Rápido, breve. Pessoal, meu nome é Rafael, eu sou médico aqui da UTI, estou de plantão hoje. A gente acabou de receber aqui a Dona Maria e eu espero voltar aqui logo mais para conversar com vocês, mas eu estou muito preocupado porque ela está correndo um risco muito grande de vida. Eu vou voltar lá para dentro, só vim passar isso para vocês e assim que possível eu retorno. Pronto, botou o gato no telhado. Porque às vezes entrou, morreu, sem a família estar sabendo, é muita informação. É mais fácil de dar BO. Então, botei o gato no telhado. Fui aí conversar com a família. Tinha uns dois familiares, assim, mesmo protocolo. Eu apresentei, apertei mão. Olha, eu estou muito preocupado, porque eu acredito que a dona Maria vai vir a falecer nos próximos momentos. Jogou limpo. Eu estou dizendo qual é o minuto exato, o segundo que ela vai morrer? Não. Mas eu também não estou me eximindo da minha responsabilidade. Eu não estou faltando com a verdade. Eu estou mostrando empatia. E eu, inclusive, tem mais alguém na família aí? Ah, doutor, tem. Os irmãos da igreja estão lá embaixo. E o esposo dela, ele tem claustrofobia, ele não entra em ambiente fechado. Eles estão lá na frente do hospital. Tá que pariu! Eu não acredito que eu vou ter que ir lá pra rua fazer conferência familiar. Onde é que o Rafael foi? Lá pra rua. E eu não tô contando isso aqui pra me vangloriar. Eu tô contando isso aqui pra vocês, até porque não há nada demais no que eu fiz ou faço. Eu tô contando pra vocês porque é do jogo. Vai acontecer com vocês no momento que vocês vão ter que fazer um pouquinho a mais, entregar o over. Eu fui lá embaixo, todo o pessoal da igreja, toda a congregação, e eu expliquei que ela estava vindo a falecer, que infelizmente, com o conhecimento que a gente tem de medicina até o momento, não havia benefício em ficar postergando o sofrimento e que nesse momento seria feito possível para que ela pudesse ter uma passagem digna. Tu acha que eu tive algum problema? Algum coordenador me ligou? Ouvidoria, família, processo, judicialização? Não. Doutor, muito obrigado. Aperto de mão, abracinho, subi, paciente falecido. Eu sei que para quem trabalha na emergência é mais difícil tu abordar a limitação. A PH, então, chega lá, tá aquele calor da toda a vizinhança, todo mundo. Mas pra gente de UTI, dá para fazer. Eu te confesso, o paciente já estava com um centralzinho, já estava entubado, era pegar uma PI, eu ou o enfermeiro. Os enfermeiros são até melhor que a gente, né? Porque eles, porra, faz gasometria todo santo dia. E, o que que tá faltando? Ah, até hipotenso uma hora. Ah, pega o equinho aqui, vai ter um standing heart do buta. Passa a bola, colega que se ferre, que passa deu amanhã. Enquanto houver 1%, porra, cara. Então, assim, dá pra fazer o certo, né? Ah, mas gastou teu tempo, ficou sem jantar. Foda-se, eu nem janto no plantão. Eu fico tomando água, quem trabalha comigo sabe. Então é isso, tá? Estanásia.
mais frequente do que a gente imagina. E aqui é uma grande verdade, né? Quando a gente oferece essas questões igual bandeja, igual garçom, é muito difícil que o paciente não queira que algo seja feito. Porque ele não vai querer ficar com aquele peso na consciência de que matou seu familiar ou que não deixou viver. Então, a senhora quer que tudo claro? A senhora quer que bote a droga? Sim. Doutor, quero tudo. Até ver o que que é tudo, tá? Então, assim, uma questão também muito presente nas nossas questões. Eu mesmo sou da época da residência de clínica antes, né? Então, pô, pegava aquelas intercorrências de enfermaria ferrada, né? Primeira coisa que a galera, quando o paciente intercorria na enfermaria é: tem leito de UTI? Falei, calma, vamos dar o combate necessário. Depois, se tiver leito, a gente leva o paciente. Até porque hoje que a gente recebe o paciente, né, na UTI, a gente sabe o quão feio isso é, né? Chegar com o paciente não manejado, porra, só pedir o leito, desovei, né? E uma das primeiras coisas que o pessoal da equipe faz é tirar a família. Sai, 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 isso aqui. Aí, pum, fecha a porta, fecha a cortina, ninguém mais enxerga. Ok. Tem toda uma questão de privacidade, o paciente vai ficar exposto, né? Às vezes mulher, seio, mama, órgão genital, paciente masculino, né? Escroto, pênis, enfim. Aí tu olha pro cenário, tá o familiar na janela, basculante, espiando. Ou cada vez que alguém abre a porta, ele. Tem alguns trabalhos que já falam sobre isso, né? De deixar esse paciente lá. Eu, sinceramente, se não atrapalha, se não é aquele leito pequenininho, aquele quarto abafado, deixa. Porque todo mundo quer que tudo seja feito até ver o que que é tudo. Até ouvir a parte aqui cartilaginosa do externo quebrando, até ver que o tórax ficou para dentro, até ver o que que é uma desfibrilação, até ver o que que é uma intubação. E outra, quem está pautado na verdade, quem está sendo correto, não tem do que temer. Está fazendo o que tem que ser feito. Tá? Então, eu sou partidário de deixar. Às vezes não dá tempo, quando a gente chega, a família já está lá embaixo do hospital. E aí gera aquela tensão. Quando tá vendo, as perguntas que eu vou te fazer serão muito menos, muito menores. Porque a gente usa o artifício do como a senhora viu, fizemos de tudo na reanimação, infelizmente. Não tivemos, né, o retorno do seu Cláudio, do seu João, da dona Maria. Bom, obrigado, doutor. É só o que a gente quer ouvir. Outros conflitos comuns. Nós, equipe, versus o longa permanência. O longa permanência é uma questão que, ok, é azar, o paciente não tem culpa, mas muitas vezes eu acho que é meio culpa nossa. Isso aqui é falta de um planejamento, é falta de uma orquestração, é falta de um plano terapêutico datado, né, como a gente já conversou. Porque se a gente parte do pressuposto que de noite quem brilha são as estrelas, e final de semana congela sexta de noite, só vai degelar segunda, matematicamente o paciente fica mais em subassistência do que recebendo o gerenciamento devido. Matemática básica. Tá? E aí a gente começa, né? O paciente internou na quinta de noite, aí sexta-feira já congela, as coisas vão começar segunda, nananana, pum, primeiro hit infeccioso. Aí ele vai entubado, aí fica lá 200 mil dias com 100% de FO2, tráqueo. Aí desmame prolongado, aí ele já não sai mais, gastrostomia. Meu irmão, daqui a pouco o paciente está 6 meses contigo, tu nem sabe que raio trouxe ele. Essa é a verdade. Na maioria das UTIs é assim. Bom, depósito de paciente crítico crônico que o diafragma está uma panqueca e que nunca mais vai conseguir voltar a ser quem era. A culpa é do paciente? Ele tem culpa da gente não ter o que ele precisa. Ai, mas falta eletroestimulação. Se tivesse o ventilador com modalidade NAVA. Não. Não, 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 não. A mim tu não engana. Falta